Doí meu rim para salvar a mãe dele, e ele me abandonou no hospital para casar com a herdeira do hospital. Dizem que o amor verdadeiro não conhece limites, e eu, Maya, fui a prova viva disso. Eu era uma enfermeira dedicada no Seattle Grace quando conheci Julian. Ele era o epítome do charme, um arquiteto em ascensão, atencioso e aparentemente perdidamente apaixonado por mim. Vivemos 3 anos de um romance que eu acreditava ser inabalável. O pesadelo começou quando a mãe de Julian, Dona Adelaide, uma mulher doce que me tratava como a filha que nunca teve, entrou em falência renal terminal. A lista de espera por um transplante em Washington era um corredor sem fim e o tempo dela estava se esgotando. Julian estava desesperado. Eu via o homem que eu amava definhar de angústia todas as noites. Sem pensar 2 vezes, fiz o teste de compatibilidade. Contra todas as probabilidades estatísticas, eu era uma doadora quase perfeita. Maya, eu não posso te pedir isso, Julian disse, segurando minhas mãos enquanto chorava no sofá do nosso apartamento. É uma cirurgia de grande porte, é o seu corpo, sua saúde. Julian, eu amo a sua mãe e eu amo você, respondi, com a ingenuidade de quem acredita que sacrifícios selam destinos. Se eu posso salvar a mulher que te deu a vida, eu vou fazer isso. Nosso futuro depende da saúde da nossa família. A cirurgia foi um sucesso técnico. Dona Adelaide recebeu meu rim direito e seu corpo o aceitou como se tivesse nascido com ele. Mas enquanto ela florescia e recuperava a cor nas bochechas, eu enfrentava uma recuperação lenta e dolorosa. Tive complicações pós-operatórias, uma infecção persistente que me manteve presa ao leito do hospital por 2 semanas a mais do que o esperado. Foi nesse período, entre doses de morfina e o som monótono dos monitores, que o silêncio de Julian começou a gritar. Nos primeiros 3 dias ele estava lá. No 4º dia, ele disse que tinha uma entrega urgente de um projeto. No 7º dia, ele parou de atender minhas chamadas. Eu justificava para mim mesma, ele está cuidando da mãe, ele está sob pressão no trabalho. Mas o meu instinto de enfermeira sabia que algo no batimento cardíaco da nossa relação tinha mudado. Na manhã em que recebi alta, Julian não apareceu para me buscar. Quem veio foi um motorista de aplicativo que ele enviou. Quando cheguei ao nosso apartamento, a chave não girava. A fechadura tinha sido trocada. Pisquei, tonta pela medicação e pela fraqueza, achando que estava no endereço errado. Foi quando recebi uma notificação no celular. Não era uma mensagem de texto, era um alerta de marcação no Instagram. Era uma foto de Julian. Ele estava em um terraço luxuoso em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo. Ele segurava a mão de uma mulher loira, impecável, cujas joias brilhavam mais que as luzes da cidade. A legenda dizia: "Finalmente encontrei minha alma gêmea de elite, noivado oficial com Vivian Montgomery. Às vezes você precisa deixar o peso do passado para trás para conseguir voar alto." Vivian Montgomery, a herdeira do Império Montgomery Health, o grupo que era dono de metade dos hospitais privados da costa oeste. Meu mundo girou. Eu tinha um corte de 12 centímetros na lateral do meu corpo, uma cicatriz que ainda latejava, e o homem por quem eu tinha dado um pedaço de mim estava celebrando a vida com a mulher que poderia financiar a carreira dele. Liguei para Julian repetidas vezes, até que finalmente ele atendeu. Sua voz estava fria, sem rastro do homem que chorou no meu colo meses atrás. "Julian, que foto é essa? Eu acabei de sair do hospital. A fechadura, por que você fez isso?" "Maya, seja racional", ele disse com uma frieza cirúrgica. "O que nós tivemos foi bom, mas você é uma enfermeira. Você está debilitada agora. Vivian pode me colocar nos círculos de arquitetura que eu sempre sonhei. Eu preciso de uma parceira que some, não de alguém que precise de cuidados constantes. Eu estou debilitada porque salvei a vida da sua mãe, Julian. Eu dei um rim para ela."
E eu sou muito grato por isso, de verdade. Ele bufou impaciente. Mas não confunda um ato de caridade com um contrato de casamento vitalício. Eu vou mandar o restante das suas coisas para a casa da sua irmã. Não me procure mais. Vivian não gosta de drama, e eu não quero que nada manche minha entrada na família Montgomery. Ele desligou. O vazio que senti não era apenas no lugar onde meu rim costumava estar, era na minha alma. Eu estava no meio da calçada, com uma mala pequena e uma dor insuportável, descartada como uma peça de reposição que já tinha cumprido a sua função. O que Julian esqueceu é que Adelaide, a mãe dele, ainda tinha o meu sangue correndo nas veias dela, e ela, ao contrário do filho, tinha uma memória longa. Eu estava no chão, mas não estava morta. E a cicatriz que ele achou que me enfraquecia seria, na verdade, o mapa da minha volta por cima. Viver com um rim a menos é um lembrete constante de que você não é mais a mesma. Mas viver com o coração partido por uma traição dessa magnitude é o que realmente muda sua química. Passei as primeiras semanas após o despejo no sofá da minha irmã, em um estado de dormência que assustaria qualquer psiquiatra. Eu olhava para a cicatriz no espelho e sentia que Julian não tinha levado apenas um órgão, ele tinha levado minha crença na humanidade. A reviravolta começou com um envelope pardo, entregue por um mensageiro particular. Dentro não havia um pedido de desculpas, mas um cheque de $50.000 assinado por Julian, com uma nota curta e datilografada. Para suas despesas médicas e para garantir que você não procure a imprensa ou a família Montgomery. Considere nossa conta encerrada. Ele estava tentando comprar o meu silêncio com o que para ele era o preço de uma cozinha planejada em Paris. Eu rasguei o cheque em 1000 pedaços. Eu não queria o dinheiro dele. Eu queria que ele sentisse o peso do que tinha feito. Foi então que o telefone tocou. Era um número privado, mas a voz do outro lado era inconfundível. Fraca, mas carregada de uma autoridade que só os anos trazem. Era a Dona Adelaide. Maia, minha querida, por favor, não desligue. Ela tossiu e eu pude sentir o cansaço na sua respiração. Eu acabei de voltar de uma clínica de repouso na Suíça. O Julian me manteve isolada lá, dizendo que você tinha viajado para fazer um curso de especialização na Europa e que não queria ser incomodada. Eu só soube da verdade ontem, através de uma enfermeira que me mostrou as colunas sociais. Adelaide, eu sinto muito, consegui dizer com a voz embargada. Eu não queria que você soubesse assim. Não sinta muito por mim, Maia. Sinta por ele. O meu filho é um estranho para mim agora. Ele usou a sua bondade para subir um degrau e usou a minha saúde como desculpa para te descartar. Mas ele esqueceu de um detalhe. Eu não sou apenas a mãe dele. Eu sou a detentora da herança Sterling, o patrimônio que o pai dele deixou e que o Julian tanto cobiça para se igualar aos Montgomery. Adelaide me pediu para encontrá-la em uma propriedade discreta da família em Bainbridge Island. Quando cheguei, vi a mulher que eu tinha salvado. Ela estava elegante, mas seus olhos brilhavam com uma fúria fria. Ele acha que Vivian Montgomery é o seu passaporte para o topo, Adelaide disse, enquanto tomávamos chá com vista para o mar. O que ele não sabe é que os Montgomery são conhecidos por devorar seus parceiros. Eles só aceitam Julian porque acreditam que ele traz consigo o prestígio e as propriedades da nossa família. Se eu o deserdar publicamente, ele se torna peso morto para Vivian em menos de 24 horas. O que você quer que eu faça, Adelaide? Perguntei. Quero que você se torne o que ele mais teme, uma rival à altura. Eu vou transferir o controle da holding Sterling para o seu nome. Legalmente, você será a minha curadora e herdeira universal. Eu vou dizer ao mundo que você é a filha que eu escolhi e que o Julian é apenas um erro biológico que eu estou corrigindo. Nos 3 meses seguintes, enquanto Julian desfilava em iates no Mediterrâneo com Vivian, eu passei por uma transformação completa.
Com o apoio financeiro e os contatos de Adelaide, deixei a enfermagem de lado para assumir a presidência da Fundação de Saúde da Família. Contratei os melhores consultores de imagem e advogados de Seattle. Eu não era mais a enfermeira de pijama cirúrgico. Eu era Maya Sterling, a mulher que detinha as chaves das propriedades que os Montgomery precisavam para expandir seus hospitais. A grande revelação estava marcada para a Gala de Inverno da Saúde, o evento mais prestigiado de Seattle, organizado pelos próprios Montgomery. Julian estaria lá, pronto para ser anunciado como o novo arquiteto-chefe do complexo hospitalar de $500 milhões. Entrei no salão usando um vestido de seda esmeralda que cobria perfeitamente a minha cicatriz, mas exalava uma confiança que atraía todos os olhares. Adelaide estava ao meu lado, orgulhosa. Quando Julian me viu, ele quase derrubou a taça de cristal. Ele se aproximou, tentando manter a pose na frente dos fotógrafos, mas o suor frio em sua testa o traía. Maya? O que é isso? Que palhaçada é essa de entrar com a minha mãe? Eu te mandei um cheque para você sumir. O seu cheque foi usado para adubar as flores do meu jardim, Julian. Respondi, com um sorriso gélido que faria o Alasca parecer tropical. E eu não estou aqui como sua ex. Estou aqui como a nova proprietária majoritária dos terrenos da Zona Sul, onde os Montgomery pretendem construir o novo hospital. Aqueles terrenos que você prometeu a eles como parte do seu dote de casamento? Bem, o contrato de cessão agora exige a minha assinatura. Vivian Montgomery se aproximou, olhando para mim com uma curiosidade predatória. Julian, quem é esta mulher? E por que ela está dizendo que controla os terrenos da sua família? Ela era apenas uma funcionária, Vivian, uma ex-namorada obcecada. Julian gaguejou, o desespero começando a transbordar. Adelaide deu um passo à frente, sua voz ecoando para quem quisesse ouvir por perto. Ela não é uma funcionária, Vivian. Ela é a mulher que me deu a vida enquanto meu filho planejava como gastar o meu dinheiro. E a partir de hoje, Julian não representa a família Sterling. Se vocês querem os terrenos para o hospital, terão que negociar com a Maya. E eu aviso, o preço dela é muito alto para traidores. O silêncio que se seguiu foi cortante. Vi a expressão de Vivian mudar de curiosidade para desprezo calculista. Para os Montgomery, Julian acabava de passar de grande ativo para passivo tóxico. Eu olhei para Julian, que parecia estar sufocando com a própria gravata. Você disse que eu era um peso, Julian. Bem, agora eu sou o peso que vai afundar o seu noivado e sua carreira. Aproveite o champanhe. É a última coisa de elite que você vai provar por um bom tempo. Saí do salão sentindo o peso de cada passo. Mas dessa vez não era dor. Era o poder de quem retomou a própria narrativa. O jogo de Julian apenas tinha começado, e as cartas agora estavam todas nas minhas mãos. O silêncio que se seguiu à revelação de Adelaide no baile de gala foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Vivian Montgomery, que até então olhava para Julian como se ele fosse o troféu de sua coleção, deu um passo atrás. Naquele mundo de elite, a moeda de troca não é apenas o dinheiro, é a rede de contatos e as propriedades. E Julian acabava de se tornar insolvente diante de todos. Julian, a voz de Vivian saiu como um chicote, baixa e perigosa. Você me garantiu que as terras da Zona Sul estavam vinculadas ao seu nome através de um fundo familiar. Você mentiu para mim e para o conselho do meu pai? Vivian, querida, não! Julian gaguejou, o suor agora escorrendo visivelmente por suas têmporas. Minha mãe está confusa. Ela passou por uma cirurgia difícil. A medicação. Maya é uma manipuladora. Ela se aproveitou da fragilidade da Adelaide. Adelaide deu um passo à frente, com uma postura que Julian nunca ousou desafiar. Eu nunca estive tão lúcida, Julian. O que me deixou confusa foi acreditar que eu tinha criado um homem de honra. Maya não se aproveitou de nada.
Ela me deu o tempo de vida que você estava ansioso para ver acabar. A partir de amanhã, todos os ativos da Holding Sterling estão sob a gestão exclusiva de Maya. Você não tem mais autoridade, nem conta bancária, nem sobrenome para oferecer. Vivian olhou para Julian de cima a baixo, o mesmo olhar de desprezo que ele costumava dirigir aos seus estagiários. Segurança, Vivian chamou calmamente. 2 homens corpulentos apareceram instantaneamente. Por favor, escoltem o Sr. Julian para fora. Ele não é mais um convidado deste evento e certamente não faz parte dos planos da Montgomery Health. Vivian, você não pode fazer isso. Nós temos um noivado, Julian gritou enquanto era segurado pelos braços. Tínhamos uma fusão de interesses, Julian, Vivian respondeu, virando as costas. E você acabou de perder o seu valor de mercado. Assisti, de taça na mão, enquanto o homem que me descartou como um peso morto era arrastado para fora do salão mais exclusivo de Seattle sob os flashes dos paparazzi. A humilhação dele seria a manchete de todos os sites de fofoca corporativa na manhã seguinte. 2 semanas depois, eu estava no meu novo escritório no topo do prédio da Sterling, revisando os projetos para um centro de nefrologia comunitário que eu estava fundando. A porta se abriu e Julian entrou. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. O terno de grife estava amassado e o brilho arrogante nos olhos tinha sido substituído por um desespero opaco. Maya, por favor, ele começou, tentando se aproximar da minha mesa. A Vivian cancelou o noivado. Os bancos congelaram meus cartões. Eu estou morando em um motel barato. A minha mãe não atende minhas ligações. Você venceu, está bem? Você provou seu ponto. Agora, por favor, fale com a minha mãe. Peça para ela me dar uma mesada, qualquer coisa, para eu me recomeçar. Eu me levantei e caminhei até ele. Não senti ódio. Senti apenas uma indiferença profunda. O tipo de sentimento que você tem por um estranho que cruza seu caminho. Sabe, Julia, quando eu estava naquela cama de hospital, sentindo a dor da cirurgia e o vazio do seu silêncio, eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. Mas agora eu entendo. Eu não fiz nada errado. Eu dei o meu melhor para a pessoa errada. Eu sinto muito, Maya. Eu cometi um erro. Eu fui ganancioso. Não, Julia. Você não cometeu um erro. Você revelou o seu caráter. Um erro é esquecer uma data. Descartar uma pessoa após ela salvar a vida da sua mãe é uma escolha de vida. Você disse que eu era um investimento que precisava de cuidados constantes. Pois bem, eu aprendi a cuidar de mim mesma e de um império. Abri a gaveta e tirei um envelope. O que é isso? Ele perguntou com uma faísca de esperança. É o cheque de $50.000 que você me enviou. Eu o juntei de volta pedaço por pedaço e fiz um novo. Considere isso o meu reembolso pela sua ausência. Use para pagar o seu motel e para recomeçar em outra cidade, porque em Seattle o nome Julian Sterling não vale nem o papel em que esse cheque foi impresso. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas. E a minha mãe? Sua mãe tá ótima. O rim que eu dei a ela tá funcionando perfeitamente, filtrando as toxinas do corpo dela, assim como eu filtrei você da minha vida. Ela nunca mais quer te ver, Julian. Para ela, o filho dela morreu no dia em que ele trocou a gratidão pelo status. Ele saiu da sala sem dizer mais uma palavra, um homem quebrado pelo peso da própria soberba. Meses depois, inaugurei o Instituto Adelaide de Saúde Renal. Na cerimônia, eu estava ao lado de Adelaide, que agora era minha mentora e melhor amiga. Minha cicatriz ainda estava lá, uma linha fina na minha pele. Mas eu não a via mais como uma marca de dor. Era minha medalha de honra. Eu tinha perdido um rim, é verdade, mas tinha ganhado uma vida inteira de propósito, uma família de verdade e a certeza de que, no grande banquete da vida, quem serve com amor sempre acaba sentado na cabeceira da mesa. Julian? Ouvi dizer que ele voltou para o interior,
trabalhando como desenhista técnico em uma firma pequena. Vivian Montgomery se casou com um herdeiro de petróleo 6 meses depois. No final, o mundo deles era feito de espelhos e fumaça. O meu mundo? O meu mundo era feito de sangue, suor e uma nova chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar um único batimento. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Confira nosso último vídeo no card acima. Até a próxima!